Bendito seja o nome do Senhor. É muito bom estar com vocês aqui no quadro Na Visão do Texto, no canal Visão Cristocêntrica. Só peço a você que aguarde só um momento. Voltaremos já já, logo após a vinheta. Na Visão do Texto, no canal Visão Cristocêntrica. Pegou a visão? Então venha conosco estudar a Palavra de Deus. Glórias ao nome dele para todo sempre. Amém. É muito bom estar com vocês aqui no quadro Na Visão do Texto. Venham conosco estudar a Palavra de Deus, que tem sido uma bênção. A gente tem aprendido muito com os textos bíblicos das Sagradas Escrituras e a gente hoje não vai fazer diferente se não mergulhar na Palavra de Deus. Mas eu quero convidar você a assistir primeiro o nosso primeiro episódio da série, da nossa segunda parte da série de 1 Samuel capítulo 15, onde nós estamos abordando todos os ensinamentos que esse texto riquíssimo está nos ensinando. Se você não assistiu ainda, está aparecendo aqui no card, você vai lá, assiste, entenda todo o contexto dessa série, volte para cá e gostando do vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, também nos siga nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e depois venha com a gente para juntos estarmos agora no nosso segundo episódio dessa nossa série do tema Não troque a obediência a Deus por nada nesse mundo. Então, vamos nessa? Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. E a gente tem falado que nesse texto de 1 Samuel capítulo 15, os ensinamentos são riquíssimos, porque estamos diante daquela história de Samuel, onde Deus fala com ele para passar uma instrução para Saul, para que Saul pudesse ir ao povo, né? Aquele povo que nós sabemos bem que o rei Agag, né? Que era ali o rei dos Amalequitas, o Senhor dá essas instruções para Samuel passar para Saul destruir totalmente aquele povo. E Saul, ouvindo essas instruções, que a gente pode afirmar que é a vontade soberana de Deus, e ele vai lá, ouve a vontade de Deus e faz a sua vontade. Não obedece à palavra de Deus. Quando Deus fala não poupe ninguém, ele vai lá poupa Agag, o rei dos Amalequitas. E diante dessa realidade, Deus lamenta no versículo de número 11, Deus fala que lamenta ter constituído Saul como rei. E ali ele quebra a sua comunhão com Deus, e a consequência dessa realidade, da quebra da comunhão, é o estado de cegueira espiritual que Saul vai começar a entrar. E aí a vida dele vai desencadear uma série de pecados. E a gente começou falando no capítulo 15, no versículo 24, 25 e 26, que aprendemos duas lições importantes no nosso primeiro episódio. A primeira foi que quando nós trocamos a obediência a Deus, ficamos à mercê de obedecer outras vozes e não a voz de Deus, e isso é pecado. Vimos isso no verso de número 24. Também, no decorrer disso, entendendo que Samuel passa essas instruções para ele, e ele não ouve, e ao mesmo tempo ele assume que ele ouviu o povo, temeu mais o povo do que a Deus. Isso mostra o quanto ele ouviu a voz do povo e o seu próprio coração. Isso também levou a nós entendermos nos versículos 25 e 26 uma outra lição, que foi quando nós desobedecemos a Deus, certamente os que andam com ele não nos apoiarão em nossos pecados. Porque ele estava em pecado, Saul. Ele sabia que tinha pecado contra Deus. E a gente vê isso nos versículos 25 e 26. Isso vai desencadeando uma vida totalmente de cegueira espiritual, porque ele já tinha quebrado a sua comunhão com Deus ao fazer a vontade do seu coração, principalmente a vontade do povo, que era o desejo do coração de Saul. E agora, nós queremos aprender agora mais duas lições aqui nesse texto para encerrarmos essa parte de ensinamentos riquíssimos que esse texto nos deixa. E eu quero agora falar de uma terceira lição que está aqui nesse texto, nos versículos de 27 a 28. E a lição é a seguinte: quando nós desobedecemos a Deus, estamos propícios a tomar atitudes desesperadoras, mas não movidas de arrependimento, e sim de remorso. Isso é muito sério quando nós já estamos num estado grave de pecado, de desobediência à vontade de Deus. Vamos ver isso? Acompanhe conosco o texto na tela e leia junto comigo os versos de 27, e 28. Olha o que diz. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul segurou pela borda do manto e este se rasgou.
Então Samuel lhe disse: Hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. Olha que coisa terrível. A atitude desesperadora de Saul em segurar no manto de Samuel e rasga aquele manto, e Samuel ali lança essa profecia para ele, no sentido de que esse que é melhor do que ele, quem é? É Davi. Davi, que é o rei escolhido da parte de Deus. E ele, ali naquele momento, começa o desespero de tamanho ação. Imagine essa cena, né? De Saul segurando um rei, segurando no manto de Samuel e rasgando a tal ponto, e ele, nada daquilo ali, na verdade, é sincero, é simplesmente um remorso. A gente vai ver mais à frente as ações que isso não é verdadeiramente um arrependimento. Será que a gente está assim, tomando atitudes desesperadoras, mas a gente, quando para analisar essas atitudes, são simplesmente remorsos dos nossos pecados, porque foram apontados, foram acusados para nós? Foram demonstrado que nós estamos no pecado e é por isso tomamos atitudes desesperadoras? Ou é porque realmente há um arrependimento profundo e sincero em nossos corações? Mas a gente vê que a atitude de Saul não foi essa. Vamos refletir sobre essas atitudes que temos. Porque esse texto nos ensina isso, que muitas atitudes que temos somente é atitude de pessoas que têm remorso, que têm uma atitude de não arrependimento. E a gente precisa ter essa atenção simplesmente porque o texto bíblico está nos ensinando. Agora eu quero te levar a pensar junto comigo em mais uma atitude, em mais uma lição que a gente vai aprender nesse texto bíblico, que está aqui nos versos de 29 a 31. Acompanha aí, olha a lição que vamos aprender. Quando nós desobedecemos a Deus, estamos a manter mais a aparência do que buscar em Deus o arrependimento sincero diante dele. Nos versos 29 a 31, acompanhe comigo, olha o que diz. Também a glória de Israel não mente, nem muda de ideia, porque não é o homem. Então Saul disse, olha o que o texto está dizendo, pequei, mas honra-me agora diante dos anciões do povo e diante de Israel. Volte comigo para que eu adore ao Senhor, seu Deus. Então Samuel seguiu Saul e este adorou o Senhor. Observe o texto e veja o que Saul fala para Samuel. Pequei, mas honra-me agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel. Volte comigo para que eu adore o Senhor, seu Deus. Ele está diante de Samuel e está falando, Senhor, seu Deus. Na sua própria atitude, aqui no texto, ele já vai demonstrando que o Deus de Israel não é mais o Deus dele. Porque ele já entende que esse pecado gerou consequências gravíssimas na vida dele, e a primeira é a quebra da sua comunhão com o próprio Deus. E aí eu faço uma pergunta para você e você vai refletir junto comigo. Será que muitas das vezes estamos já assumindo nossos pecados, dizendo que pecamos, simplesmente para também, em cima dessa realidade, pedirmos uma oportunidade de nos retratar diante dos homens? Porque Samuel, vendo essa realidade, percebe que Saul está querendo se retratar diante do povo. Mas honra-me agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel. Volte comigo, né? Faça uma aparência comigo, para que eu adore o Senhor, seu Deus. Quer dizer, Saul está preocupado com a sua aparência, com a sua postura, com a sua posição. Não há um arrependimento, por mais que ele diga, pequei, eu estou errado, por mais que muitas das vezes nós assumimos, estou errado, estou em pecado, mas as nossas ações para sair é simplesmente de aparência diante dos outros, não de arrependimento diante de Deus, que acima de todos está e os seus olhos está sobre todos e vê a todos. Então a aparência que Saul aqui demonstra é querer estar bem diante daqueles que ele governa, diante daquele que ele está à frente. Mas na verdade ele não está preocupado em se arrepender, principalmente diante de Deus e diante do povo, para mostrar que ele pecou contra Deus, levando assim também
o povo ao arrependimento, por querer todos aqueles que estavam diante da ação de Saul também poupar o rei Agag e os despojos para o seu próprio interesse. Mas aqui a gente está vendo Saul ainda preocupado com a sua aparência e mostra que não há arrependimento em suas ações. A gente precisa refletir se as nossas atitudes não estão sendo parecidas com essa que Saul teve. Por isso que esse texto nos dá grandes lições. E aí, eu chamo a você a analisar junto comigo uma coisa. O texto é claro que Deus deu o reino de Saul na mão de alguém melhor do que ele, que Deus levantou e escolheu. Esse é Davi, homem que o próprio Senhor Deus diz que tem um coração segundo o seu coração. Sendo um homem pecador, mas um homem que está sempre aquebrantado diante de Deus. E aí eu trago agora uma lição final de aplicação prática para as nossas vidas, que é a seguinte: não há arrependimento verdadeiro sem sinais reais de aquebrantamento diante de Deus. Repito para nós, não há arrependimento verdadeiro sem sinais reais de aquebrantamento diante de Deus. Reflita sobre isso. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas, nos trazendo verdadeiramente arrependimento, aquebrantamento, para que nós não venhamos a estar no nosso pecado, simplesmente reconhecendo o pecado, mas não nos arrependendo de forma profunda e verdadeira. Glórias ao nome do Senhor. E aí eu chamo você agora junto comigo para nós orarmos, para encerrar esse nosso episódio 2, esse episódio final dessa série aqui em 1 Samuel, capítulo 15. Faça essa oração junto comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, remova de dentro de nós a incredulidade, um coração duro. Coloque em nós quebrantamento, reconhecimento diante dos pecados que cometemos diante da Tua santidade. Que haja a profunda quebrantamento em nossos corações e verdadeiramente arrependimento. E assim uma mudança de vida, para que nós venhamos a gerar diante de Ti frutos dignos de arrependimento. E ao final, o Teu nome seja glorificado pela mudança que vai haver em nossas vidas, pela ação da Tua palavra. Muito obrigado. Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. E eu pergunto a você, você gostou desse vídeo? Ele tem abençoado a sua vida? Esse vídeo está abençoando a sua vida? Essa série abençoou a sua vida? Então peço a você, humildemente, deixe o seu like no nosso vídeo, compartilhe essa mensagem para propagar e chegar longe em vidas que precisam ouvir essa mensagem. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, está chegando pela primeira vez, se inscreva no nosso canal e muito mais, deixe seu comentário. Eu quero ouvir você, o que você aprendeu com esse texto nessas nossa série aqui em 1 Samuel capítulo 15, o que você via desse texto antes? Vamos conversar sobre isso, crescermos junto na palavra do Senhor. E também siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. E nos encontraremos novamente no nosso próximo encontro aqui no quadro Na Visão do Texto, no canal Visão Cristocêntrica. Que Deus abençoe a sua vida. E aí eu pergunto a você, pegou a visão? Deus abençoe. Nos vemos no nosso próximo programa.